Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Hoje Entrevista. Eu sou o Rudi Christian, editor do caderno de Cidades e Economia, da versão impressa aqui do jornal Hoje. E hoje vamos conversar com o Kleber Salles, ele que é juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Goiás e professor do curso de pós-graduação do IPOG. Nós vamos falar hoje sobre algumas mudanças no texto da reforma da Previdência, algumas propostas que têm gerado bastante dúvida e polêmica aí da população no Brasil de forma geral. Boa tarde, professor. Obrigado pelo seu tempo aqui, por poder nos esclarecer algumas mudanças nesse projeto de reforma da Previdência. Eu queria começar conversando com o senhor o que seriam os principais pontos de alteração na reforma da Previdência. Bom, boa tarde. Quando se fala em reforma da Previdência, é sempre importante observar que, pelo sistema atual, faz-se através de uma emenda constitucional. É o projeto exatamente entregue pelo governo à Câmara dos Deputados, recentemente a chamada PEC 6. E, nesse contexto, as alterações elas vêm tanto em aspectos bastante práticos, ou alterações, eu diria, bem pontuais, como em ou nos aspectos estruturais da Previdência brasileira. Nós podemos notar, por exemplo, que passa a ser prevista a existência de um terceiro modelo previdenciário. Hoje nós temos o chamado regime próprio da Previdência dos servidores públicos, o regime geral da Previdência Social, e da população como um todo. Para o trabalhador. Esse regime próprio que o senhor falou é aqueles dos funcionários que cada entidade ou cada órgão público tem o seu, não é? Cada entidade ou cada órgão público estabelece o seu, inclusive as regras de custeio, sempre inspirados no texto da própria Constituição Federal. De modo que, com a proposta de emenda constitucional número 6, além desses dois regimes, surge uma terceira via, que é chamada de capitalização. Ou seja, para os trabalhadores que aderirem a esse novo sistema, que será regulamentado por lei complementar, ele sai do regime chamado geral e entra nesse regime em que ele próprio capitaliza determinados valores ao longo do tempo para fazer daí um benefício, para gerar daí um benefício. Há também que se considerar que a reforma previdenciária proposta estabelece algumas regras de transição a partir de cada regime especificamente considerado. E o grande ponto que particularmente se defende no âmbito do serviço público, por exemplo, é a manutenção de regras de transição que respeitem o direito adquirido. É o que, enquanto magistratura da União, nós defendemos, inclusive, em termos associativos junto ao Parlamento. Tá, mas em comparação com a Previdência que existe hoje, essa Previdência para a sociedade como um todo, o que mais a gente pode destacar para essa nova proposta? Bom, de plano, o que nós poderíamos já notar de diferença é a proposta de aumento da idade mínima e do respectivo tempo de contribuição. Então, teríamos os homens com a necessidade de alcançar a idade mínima de 65 anos e as mulheres a idade mínima de 62 anos. 65 e 60 anos. Então, há um aumento considerável, especialmente em relação às mulheres. O governo já, através do presidente da República, anunciou que poderia flexibilizar nesse aspecto, mas não há nenhuma garantia quanto a isso. É necessário que estejamos todos atentos, porque acaba sendo uma elevação. E no aspecto superadas as regras de transição, estabelece-se, e isso também na própria PEC e depois em lei complementar, requisitos chamados de pontuação, ou seja, associando o tempo de contribuição com a idade, para chegar à aposentadoria integral, quando se soma, por exemplo, para os homens, 105 pontos, que corresponderia a um tempo considerável de contribuição, mais uma idade aí de pelo menos 65 anos. Então, a questão da idade foi o que mais sofreu alteração nesse projeto. Num aspecto geral, eu diria que sim. Mas nós temos alterações, por exemplo, no benefício de prestação continuada, que é um benefício
de natureza assistencial, inclusive, que sempre foi pago pelos cofres da União às pessoas com deficiência, os maiores de 65 anos e as pessoas em estado de miserabilidade, assim consideradas aquelas que têm a renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa na família não superior a 1/4 do salário mínimo. A proposta de emenda constitucional altera, de certa forma, essa sistemática para estabelecer, basicamente, que apenas a partir dos 70 anos e desde que comprovada essa miserabilidade, ou seja, 1/4 do salário mínimo de renda per capita ou outro valor que a lei complementar vem estabelecer, é que se teria direito a esse benefício de prestação continuada. E mais um dado que pode ser grave, porque desvincula esse valor do salário mínimo, de modo que a gente pode ter o benefício de prestação continuada em valor abaixo do mínimo que é hoje, equivalente a um salário mínimo. E também acrescenta a possibilidade de o portador de deficiência que esteja trabalhando não receba mais o benefício de prestação continuada, e sim uma espécie de auxílio inclusão que seria correspondente a 10% do valor do benefício de prestação continuada. Essa questão da alteração da idade, pelo que eu percebi, foi um dos pontos que mais gerou polêmica da opinião pública. O senhor, como um juiz de trabalho, qual a sua opinião sobre essa elevação da idade mínima para se aposentar? Veja, o governo traz uma proposta de emenda à Constituição com conteúdo reformista previdenciário, sempre com o discurso, isso aconteceu em governos passados, tanto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quanto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o discurso de que ou se reforma ou se quebra. Há, de certa forma, razão nisso, mas o que nós sempre defendemos, e aí digo enquanto presidente de uma associação de magistrados do trabalho, é que se perceba a necessidade do diálogo institucional para chegar-se a regras que observem, como disse, características de carreiras, que se observe direitos adquiridos e essa transição que se faça dentro desse aspecto de preservação daquilo que já se conquistou. Obviamente, os fatores atuariais, contributivos, são muito relevantes em qualquer reforma previdenciária, mas isso não pode sobrepor aquilo que as profissões, aquelas carreiras específicas já tenham alcançado. O fator idade é o mais palpável por todo mundo, porque praticamente toda a massa trabalhadora que atua hoje, seja no meio urbano ou mesmo no meio rural, que também sofre alterações, já tinha por perspectiva uma aposentadoria com determinada idade, ou uma aposentadoria, como no caso rural, sem necessariamente uma contribuição específica. E a reforma toca nisso tudo, o que gera, sem sombra de dúvidas, uma situação de insegurança. Então é preciso que, primeiro, não haja uma pressa que sobreponha o diálogo nesse momento tão importante de uma possível transição previdenciária no país. Na sua opinião, como representante dos magistrados, tem algum ponto na reforma que vocês não concordam, que acham que deveria ser modificado, e algum ponto que vocês acham que foi providencial? Bom, do ponto de vista das carreiras de Estado, aí incluída a magistratura, o que nós temos em mente é que sempre houve a necessidade de observação de critérios muito específicos de paridade, integralidade e de observância das características da carreira. Então, quando ao longo das reformas, se dividiu a própria magistratura, já é algo que para nós é absolutamente deletério para a noção de carreira de Estado, para uma carreira tão importante quanto a magistratura. Então, hoje, nós já temos, para se ter uma ideia, 3 regimes dentro da própria magistratura. Os que se aposentarão possivelmente com integralidade e paridade, ou seja, receberão aquilo que uma pessoa que está na ativa recebe. Os que estão já sujeitos a regras de transição e a proporcionalidades, ou seja, média de 80% do que recebem, e juízes que entraram já no final, já em meados dessa década, que passam a perceber exclusivamente, em termos de previdência pública, o teto do regime geral da Previdência, que hoje é um pouco abaixo de R$6.000. Então, notem,
Nós temos já 3 sistemas previdenciários dentro da própria magistratura. A nossa preocupação é que com essa reforma previdenciária se instale mais um, gerando uma absoluta disparidade entre os membros de uma própria carreira. E esperamos, confiantes no diálogo com esse governo, que haja a superação desses obstáculos para que nós tenhamos a preservação dos direitos adquiridos e uma regra de transição de verdade que possa assegurar aqueles que já ingressaram no serviço público e que já contribuíram a partir do total que ganham. Isso é importante pontuar, porque muita gente e o próprio governo estabelece a premissa de que a Previdência tem um rombo, a Previdência teria aí um déficit muito grande. Mas é preciso separar o sistema previdenciário brasileiro para identificar de onde viriam esses rombos. E aí eu posso assegurar, por parte da magistratura da União e a magistratura do Trabalho em especial, todas as aposentadorias que são pagas foram custeadas e continuam sendo a rigor custeadas pelos respectivos titulares dos proventos atuais. Em outras palavras, um juiz do trabalho, assim como um juiz federal, a magistratura como um todo, recolhe 11% ou 14%, dependendo do estado, sobre todo o valor que recebe. Logo, o regime contributivo está absolutamente preservado. Tudo que se recolheu foi para se construir uma aposentadoria com integralidade e paridade. Então, de uma hora para outra, quebrar essa sistemática levaria o governo, por exemplo, à necessidade de nos devolver tudo aquilo que recolhemos ao longo do tempo. E vejam, na proposta de emenda constitucional número 6, ainda há uma orientação, a rigor, a possibilidade das chamadas alíquotas progressivas, de modo que pode-se chegar a 22% do valor que um servidor público ou o contribuinte receba. O que, a nosso ver, é, sem sombra de dúvidas, um confisco e feriria em absoluto a cláusula pétrea da Constituição. Dentro do texto da proposta, de uma forma geral, aquela parte que abrange toda a população, como que vai funcionar essa regra de transição em linhas gerais? As pessoas que já estão em vias de se aposentar, o que vai mudar para elas? As regras de transição, de um modo geral, e aí não se diferenciam muito dos regimes próprios para o regime geral, estão baseadas em 2 fatores. Tempo, ou elevação progressiva da idade mínima, ou seja, não sairia de 60 anos mulher, 55 anos mulher para 62 de uma vez, ou seja, a cada 2 anos aumentaria 1 ano, e também aumento progressivo do tempo de contribuição, de modo que ao longo dos próximos anos e até 2022, a rigor, quem já estava com os requisitos apropriados para a aposentadoria vai chegar a um patamar de idade ainda inferior ao patamar de quem ingressa agora, ou seja, 62 anos mulher, 65 anos homem. De modo que é progressivo, mas é uma progressividade que se esgota dentro aí de 4, 5 anos. Então, não é algo tão relevante assim. De modo que se alguém ainda tenha, por tempo de trabalho, de contribuição, e a própria idade, alguns anos pela frente, ele já vai chegar nesse momento de implementar os requisitos dentro de uma regra mais gravosa do que a de hoje. Ou seja, fica mais difícil aposentar. Você acredita que o texto como ele está hoje, ele consegue ser aprovado? Bom, o parlamento, embora renovado e com uma tendência, vamos dizer assim, pró-governo, é cheio de, obviamente, representações, isso é natural da democracia, de modo que dificilmente o texto que ingressou será o texto que sairá. O próprio presidente da República, como disse antes, já sinalizou flexibilizar a idade mínima de 62 anos para a mulher, de modo que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte previdenciária, se podemos assim dizer, e por isso até a dificuldade de
ingressarmos nos detalhes do que efetivamente muda para cada setor ou para cada categoria especificamente. É preciso aguardar um pouco para ver o que se sedimenta, especialmente na comissão que está sendo formada para isso. O senhor concorda com essa idade mínima, com essa nova idade mínima que a proposta estipula? Bom, eu confio muito mais no aspecto contributivo da Previdência do que necessariamente o fator idade. Muitas pessoas começam a trabalhar muito cedo e de modo que quando chegam a 60 anos de idade já tem um tempo de contribuição muitas vezes muito superior a 35 anos e ficam engessados por não ter a idade. Enquanto outros chegam aos 65 anos de idade e não têm necessariamente o tempo de contribuição. A meu sentir, uma regra focada no tempo de contribuição, sem grandes engessamentos na idade, seria mais flexível. Seria o ideal, né? Seria mais flexível. Ok, então nós conversamos hoje com o juiz do trabalho, Kleber Salles, que é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Goiás e professor do Instituto de Pós-Graduação, IPOG. Ele trocou umas ideias aqui com a gente sobre algumas mudanças no projeto do texto de reforma da Previdência, esclarecendo algumas dúvidas. Eu queria agradecer, Kleber, pela sua presença, o seu tempo aqui com a gente novamente, e eu espero que ao longo desse processo aí de aprovação da reforma a gente consiga entender melhor como vai funcionar isso, porque eu acredito que, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado das notícias, ainda há muita desinformação, não é? As pessoas estão muito apegadas a essa questão da alteração da idade mínima e acredito que estão esquecendo alguns outros detalhes, como você exemplificou, o tempo de contribuição e outras coisas que podem ser muito influentes na hora da aprovação desse texto. Sim. Obrigado pela sua presença aqui e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.